Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona, de novo sem microfone, de novo em um local diferente. Vocês se acostumaram a ver eu fazer vídeo aqui, nessa parede verde e na que eu tenho lá na minha casa, né? Mas é isso, e esse vídeo é uma análise muito breve, uma análise muito rápida do confronto entre Manauara e Sampaio Corrêa. Esse confronto que é válido pela pré-oitava do Campeonato Brasileiro da Série D. E agora, né, meu amigo, não tem história. Agora o bicho pega. Agora, seja o que Deus quiser, né? E vamos ver o que o Sampaio pode trazer pra gente. Mas, acima de tudo, dá uma pequena analisada do que é o Manauara. Beleza? O que está sendo o Manauara nesse Campeonato Brasileiro da Série D. O que a gente pode esperar desse time ou como ele vem para enfrentar a equipe do Sampaio. Bem, os jogos vão acontecer nessa segunda-feira, o primeiro jogo, infelizmente sobrou pra gente na segunda-feira, às 7h30 da noite no estádio Castelão, enquanto o jogo do Sampaio já vai ser no sábado, aos horários da 4 horas da tarde. O jogo do Sampaio no estádio Castelão, nessa segunda-feira, tem transmissão, mas os ingressos já foram liberados. Eu não me lembro muito bem quais são os setores, eu posso colocar aqui depois, mas o ingresso vai estar a 20 contos. Mas é a questão como está a equipe do Manauara? A equipe do Manauara, ela que fez uma campanha muito interessante no outro grupo, que era para ser o primeiro colocado no outro grupo, porém eles tiveram que perder logo o último jogo para o Independência, o que gerou, né, essa segunda colocação e fez que a gente, em vez de pegar o Tunaluso, pegasse o Manauara. E como estava a campanha do Manauara até aqui? Bem, nas últimas 9 partidas, vamos dizer assim, a equipe do Manauara teve um total de 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, vencendo 2 vezes o Trem, vencendo o Maitá, o Águia de Marabá e o Gás. Porém, empatou com o mesmo Maitá já no jogo da volta, lá no Acre, com o Manaus também no jogo da volta, e perdeu para o Tunaluso, né, fora de casa, e também para o Independência. Então a gente já vê um primeiro ponto. A equipe do Manauara, assim como a equipe do Sampaio, ela está tendo muita dificuldade em jogos fora de casa. Então, normalmente, os jogos fora de casa, onde está sido o ponto fraco nos últimos 9 jogos, todos os resultados ruins, os empates e as derrotas foram jogando fora de seu domínio. Então, já é o primeiro ponto que serve de alerta para a equipe do Sampaio, que é um ponto fraco também da equipe do Sampaio, de basicamente não conseguir performar muito bem fora de casa, de ter essa dificuldade de performar fora de casa. Só que o Sampaio, como eu tenho observado, a performance dele fora de casa consegue às vezes ser pior daqui a equipe do Manauara. O Manauara tem tido boas performances fora de casa, mesmo não tendo resultado, mas o Sampaio não tem feito a mesma coisa e em casa também está tendo uma certa dificuldade. Então, esse é o primeiro ponto. Dos 9 jogos, os mais resultados dos últimos 9 jogos foram fora de casa. O segundo ponto, a equipe na campanha geral do Manauara ficou com 26 pontos na segunda colocação, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, saldo de mais 16, já que fizeram 27 gols, foi o melhor ataque do grupo A2, e ficaram sofreram 11 gols, sendo a segunda melhor defesa do grupo, só atrás da Tunaluso. E na campanha dentro de casa, é uma campanha muito boa, onde a equipe do Manauara tem 4 vitórias em 3 empates, não perdeu, foi a segunda melhor campanha, ela fez 15 pontos em casa, porém, entretanto, todavia, a equipe da Tunaluso foi melhor. E na campanha fora de casa, a equipe do Manauara, ela foi a que teve melhor campanha fora de casa. Então, esse é o contraponto que eu tenho dito sobre os últimos resultados não ter sido bom, mas ela desempenha muito bem, já que teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então a gente passa por muito desse ponto. É uma equipe que, fora de casa, ela tende a sofrer um pouco mais, tem sofrido muito nos últimos jogos, é uma notícia boa. Porém, na campanha toda, né, foi muito bem jogando fora dos seus domínios. Né? 2 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Então, é um jogo, esse primeiro jogo tende a ser muito preocupante, que o jogo que o Sampaio precisa muito de ter atenção. Se o Sampaio não tiver, pode ser que a gente perca já a nossa classificação nesse primeiro jogo. Correto? Então, já destacado essas questões do jogo fora de casa e dentro de casa,
como é especificamente, quais são os jogadores principais. A equipe do Manaus está fazendo algumas contratações, ela tem fortalecido a equipe, onde fortaleceu principalmente o ataque. O artilheiro dele é o Manuel Ribeiro, né? O nome do nosso ex-presidente, Manuel Ribeiro, que ele tem 7 gols nesse brasileiro da Série D. Porém, o Manaus também fez outras contratações, que foram o de Tobinha, que muita gente queria aqui, muita gente não, né? Eu escutei alguns boatos de pessoas que gostariam dele aqui, ou até mesmo conversavam com ele que ele tinha interesse de jogar no Sampaio, mas o Sampaio não foi atrás. E o Edson Carius, que é um jogador muito conhecido, com passagens a exemplo na Ferroviária, que é um atacante bem conhecido, atacante que é marcador de gols. A qualidade dele, assim, pode ser discutível, mas ele é marcador de gols, ele é matador, e ele já tem uns 36, 37 anos, e foram os reforços do Manauara para essa próxima fase da Série D. O Sampaio também fez os seus reforços, como o Romarinho e Ian Felipe, mas a grande questão é que o Sampaio, ele também entra num ponto, ou a equipe do Manauara está num ponto, que igual ao Sampaio, eles precisam vencer. Eles precisam se classificar, porque eles também estão sem calendário. E se não se classificarem, fora, já era, acabou a temporada. E o presidente do clube até disse que, tipo, se forem eliminados, acabou o projeto. O projeto vai se desfazer porque não tem calendário na próxima temporada. Então o Manauara entra muito com essa pressão, tão quanto a equipe do Sampaio. Por fim, destacado esses jogadores, destacadas as contratações, destacado o artilheiro. Comparação das duas campanhas que eu vou trazer para vocês. Ambos fizeram 14 jogos nessa Série D. O Sampaio só marcou 17 gols, enquanto a equipe do Manauara marcou 27. Porém, ambos tiveram uma defesa muito boa, sofrendo apenas 11 gols. Gols por jogos, que é a quantidade de gols que ambas as equipes marcam por partida. A equipe do Manauara tem uma média de quase 2 gols por partida. Então, uma equipe que normalmente, quando vence um placar um pouco mais alongado, 2 a 3 gols. Enquanto o Sampaio está com uma média de 1.12, então uma média de pelo menos 1 gol por jogo que o Sampaio marca. E na defesa, a equipe do Manauara ficou 7 jogos sem tomar gol, enquanto a equipe do Sampaio ficou apenas 6 jogos sem tomar gol. Então são duas defesas em tese muito boa, ambas com apenas uma média de 0,8 de gols por jogo. Então é uma média que, tipo assim, o Sampaio, eles têm uma média muito abaixo, né, de quase 1 gol a cada 2 jogos e assim por diante. Então o ataque deles é muito mais produtivo que o nosso, e a gente está com muito problema nessa questão de ataque, mas ao mesmo tempo as defesas são boas. Então a gente pode se apegar nessa questão de defesa, mas talvez o ataque é o que tudo tem indicado. Vamos ver como esses atacantes, esses jogadores de frente que chegaram na equipe do Sampaio, vão se comportar e como eles podem contribuir com o Tricolor até para tornar esse jogo mais equilibrado. Mas é isso, uma coisa muito por cima desse elenco. Cara, é um jogo difícil, como todo jogo, e daqui em diante não terá mais jogo fácil. Até nosso chaveamento não permite isso, e algumas pessoas dizem, eu até concordo um pouco, posso, né, queimar a língua, que o Manauara é o jogo mais tranquilo do nosso chaveamento, porque se a gente passar, vai pegar Asa de Arapiraca ou o Ferroviário, duas equipes encardidíssimas de enfrentar, que quando o Sampaio estava bem já era muito chato de enfrentar, já era muito difícil, muito complicado, e agora, pior ainda de se pegar. Então, é um chaveamento complicado, é um chaveamento difícil, não tem jogo fácil. Como o Luiz Carlos Wick, que é o treinador deles e foi treinador do Sampaio lá em 2007, quando o Sampaio ficou de novo sem calendário, ele fala que é um jogo que vai ser, nos detalhes, é um jogo que vai ser resolvido nisso daqui, que o Manauara vai entrar mesmo focado, e o Sampaio precisa. Se o Sampaio entrar na coeira que entrou nos últimos jogos, eu sinto muito, vamos ficar sem calendário de novo. Mas é isso, essa análise um pouquinho rápida do que vai ser esse jogo, e né, na segunda-feira vai sair tudo certinho, nosso pré-jogo, se tudo certo também terá live e assim por diante. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, curta, comente, compartilhe, mande pro pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.